Convido o secretário para realizar a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Boa noite a todos. Ata da 18ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Timbó, na terceira sessão legislativa, na 17ª legislatura, em 2 de junho de 2015, às 18 horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Timbó, tendo na presidência o vereador Marcelo Luiz Ferrari, na vice-presidência o vereador Raimar Radatz e como secretário o vereador Rubens Borchardt, com a presença ainda dos vereadores Douglas Emanuel Marchetti, Fabrício Del Castagni, Guilherme Voigt Júnior, João Adriano Schwartz, Jorge Augusto Krieger e Valdemar Gebauer, conforme folha 24 do livro de presença. Constado o número legal de vereadores, o presidente, invocando a proteção de Deus, após a leitura de passagem bíblica efetuada pelo vereador Raimar Radatz, deu início à reunião. A convite do presidente, o secretário procedeu à leitura da ata da sessão anterior, que restou aprovada. Em seguida, realizou a leitura da pauta da sessão e apresentou a matéria do expediente e da ordem do dia. Dando prosseguimento, o secretário fez a leitura dos documentos endereçados à Câmara, cuja publicidade foi julgada necessária. Dando prosseguimento, o presidente informou que foram protocolizados na Secretaria Legislativa as indicações de número 221 a 224 de 2015, que foram lidas pelo secretário e encaminhadas na forma solicitada. Passando-se ao grande expediente, estava escrito nos pronunciamentos pessoais o vereador Valdemar Gebauer, que falou sobre as mudanças ocorridas em Timbó, afirmando que a cidade está cada vez mais bonita. Falou sobre pré-conferência realizada no Salão da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro dos Estados, e também sobre a assunção de Jeter Reiner à presidência da Assembleia. Dando continuidade, para fazer uso da palavra, o presidente passou a presidência dos trabalhos para o vice-presidente, falou sobre a audiência realizada com os deputados Décio Lima e Ana Paula Lima, juntamente com os vereadores Rubens Borchardt e com o vice-prefeito Darcísio Bona, a fim de pedir verba para a pavimentação do corredor de serviço do bairro das Capitais. Disse que conversou pessoalmente com o vereador Jorge Augusto Krieger sobre convidar todos os vereadores para realizarem uma reunião com as câmaras vizinhas para discutirem sobre segurança pública. Disse que fará moção de apelo ao SDR de Timbó sobre as obras inacabadas do governo do estadual na cidade. Em seguida, o vereador Rubens Borchardt falou sobre a solução encontrada para problemática envolvendo os moradores da rua Babaçu e uma construtora da cidade. Foi aparteado pelos vereadores Fabrício Del Castagni e Jorge Augusto Krieger. Falou também sobre a emenda solicitada aos deputados Décio Lima e Ana Paula para a pavimentação da rua Dona Clara. Falou sobre a ponte Pencil da Dona Clara, foi aparteado pelo vereador Fabrício Del Castagni. Escrito nos pronunciamentos das lideranças, o líder de governo, o vereador Jorge Augusto Krieger, convidou a todos para irem à Feira do Livro. Parabenizou o presidente pela atitude de querer reunir os municípios para se discutir acerca da segurança pública. Disse que participa das reuniões do CONSEG e do FUNREBOM. Foi aparteado pelo vereador Marcelo Luiz Ferrari. Na sequência, passando a ordem do dia, estavam as moções 18 e 19 de 2015 levadas à votação. Ambas foram aprovadas por unanimidade. Não havendo mais assunto a ser tratado na ordem do dia, o presidente convocou os vereadores e convidou a comunidade para a sessão ordinária a ser realizada no dia 16 de junho, às 18 horas, e declarou encerrada a sessão. Presidente Marcelo Luiz Ferrari, vice-presidente Raimar Radatz e secretário Rubens Borchardt. Ata em discussão. Não havendo observações, a ata está aprovada. O secretário fará a leitura da pauta desta sessão ordinária.
Apresentação de projetos. Projetos de lei número 18 de 2015 institui o Dia Municipal de Valorização da Família. Projeto de lei número 19 de 2015 autoriza a abertura de crédito suplementar de valores em dotações orçamentárias no Orçamento Programa 2015 na Administração Direta. Indicação número 225 a 226 de 2015 de autoria do vereador Marcelo Luiz Ferrari, número 227 a 229 de autoria do vereador Rubens Borchardt e número 230 a 234 de 2015 de autoria do vereador Fabrício Del Castagni. Comunico que foram distribuídos aos senhores vereadores cópias do expediente do dia. Solicito a leitura pelo secretário dos documentos endereçados à Câmara que julgamos dar a devida publicidade. Nós da Escola Municipal Tirolesa, UP, Alecrim, temos a satisfação de convidar Vossa Senhoria para a 5ª Mostra de Trabalhos, tema Diversidade Cultural. Pavilhão local, Pavilhão de Esportes da Escola Municipal Tirolenses, data 20 de 5 de 2015, horário às 10h15. Registrar e agradecer a presença aqui dos suplentes de vereadores, seu João Chimansky, ao Ito, Carlos Adriano Krieger, também ao diretor da casa, doutor Genésio, ao vereador Mirinha Wesley, lá do bairro do Rubão, e também a todos os internautas que nos acompanham dos celulares e a comunidade também que se faz presente. Informo que foram protocolizados na Secretaria Legislativa o projeto de lei número 18 de 2015, de autoria do Poder Legislativo, e o projeto de lei número 19 de 2015, de autoria do Poder Executivo. Os senhores vereadores receberam cópias da proposição. O projeto de lei número 18 de 2015 segue para análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, e o projeto de lei número 19 segue para análise da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização. Comunico também que foi distribuída a emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 17 de 2015. Os senhores vereadores receberam cópias da proposição, que segue para análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Sobre a mesa, requerimento de autoria dos líderes de bancada. Leitura da proposição pelo secretário. Os vereadores abaixo assinados requerem a Vossa Excelência, com fundamento no artigo 88 e seguintes do Regimento Interno, seja submetido ao plenário que segue a constituição de comissão parlamentar especial com a finalidade de estudar a reforma da Lei Orgânica do município de Timbó e do Regimento Interno da Câmara Municipal de Timbó. Esta comissão especial deverá ser composta de, no mínimo, 3 membros, respeitada a proporcionalidade partidária, para realizar o trabalho em 90 dias, a contar de sua constituição por resolução da mesa, prorrogável por até igual período a critério do plenário. Trata-se de assunto de reconhecida relevância por ser legislação fundamental na qual se amparam os poderes públicos para solucionar os problemas existentes e ordenar o município, bem como adequar e atualizar o regimento interno desta Casa. Considerando as mudanças na legislação e nos conceitos de administração pública, entendemos que compete ao Poder Legislativo, no processo de elaboração das normas legais, levar em consideração mecanismos de participação da comunidade e propicie um amplo debate sobre o tema, devendo, portanto, ser necessária a constituição de uma comissão especial, por ser tratar de assunto de relevante interesse público, sendo importante a ampla análise da matéria. Sala das Sessões, 16 de junho de 2015, vereador Douglas Emanuel Marchetti, Guilherme Voig Júnior, Rubens Borchardt, Fabrício Del Castagni e João Adriano Schwartz.
O requerimento está em discussão. Não há quem queira discutir. Senhor Presidente, sim? Apenas por uma questão de necessidade para a reforma do regimento interno, se faz necessária a criação desta comissão. Os senhores vereadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. Os líderes da bancada deverão apresentar à mesa diretora a composição da comissão a ser constituída, nos termos do parágrafo 4º do regimento interno da Câmara Municipal. Dando prosseguimento, comunique que foram protocolizadas na Secretaria Legislativa as indicações número de 225 a 234 de 2015. Leitura da proposição pelo secretário. Indicação número 225 de 2015. Que seja feito um projeto de execução para instalação de iluminação pública em toda a localidade de Rio Fortuna, Travessão dos Tiroleses. Sala das Sessões, 16 de junho de 2015. Vereador Marcelo Luiz Ferrari. Indicação número 226 de 2015. Que seja feita a manutenção principal, a regulagem dos cabos da ponte Pencil dos expedicionários no Cedrinho, bairro das Nações. Sala das Sessões, 16 de junho de 2015, Marcelo Luiz Ferrari. Indicação número 227 de 2015, que seja construído um abrigo de ônibus na entrada da Rua Amazonas, no bairro dos Estados, antes da Escola do Ensino Fundamental Hugo Repke. Sala das Sessões, 16 de junho de 2015, vereador Rubens Borchardt. Indicação número 228 de 2015, que seja aumentada a potência das lâmpadas dos postes de iluminação pública na Rua Birmania, no bairro das Nações. Sala das Sessões, 16 de junho de 2015, vereador Rubens Borchardt. Indicação número 229 de 2015, que seja rebaixado o meio-fio na entrada do estacionamento do estabelecimento no número 370, na Rua Getúlio Vargas, no centro. Sala das Sessões, 16 de junho de 2015, vereador Rubens Borchardt. Indicação número 230 de 2015, que as ruas Dona Frida, Tupã e Gustavo Radatz, no bairro Araponguinha, sejam macadamizadas e patrulhadas em relação à Rua Tupã. Houve um estreitamento desta via. Que o poder público averigue esta situação e veja se ocorreu na legalidade. Em relação à Rua Gustavo Radatz, pede-se que a Prefeitura notifique os proprietários que possuem terrenos baldios nesta via, para que realizem a limpeza da vegetação. Sala das Sessões, 16 de junho de 2015, vereador Fabrício Dal Castagni. Indicação número 231 de 2015, que o Poder Público Municipal coloque uma placa indicativa na Rua Frei Bruno, bairro dos Estados, demonstrando o sentido da Rua Araponguinha. Sala das Sessões, 16 de junho de 2015, vereador Fabrício Dal Castagni. Indicação número 232 de 2015, na Rua Amazonas, bairro dos Estados, de frente à unidade de saúde, existe um canteiro na citada via. O mesmo encontra-se em precária situação. Que o município faça as adequações cabíveis. Sala das Sessões, 16 de junho de 2015, vereador Fabrício Dal Castagni. Indicação número 233 de 2015. A Praça Viena, localizada no bairro das Nações, urge por manutenção na sua infraestrutura. Que o Poder Público Municipal tome as medidas cabíveis. Sala das Sessões, 16 de junho de 2015, vereador Fabrício Dal Castagni. Indicações número 234 de 2015. Que a irrigação da Rua Egito, bairro das Nações, seja realizada em toda a sua extensão, não pavimentada, inclusive na sua parte mais elevada. Sala das Sessões, 16 de junho de 2015, vereador Fabrício Dal Castagni.
Indicação número... Já foi, né? As indicações serão encaminhadas na forma solicitada. Quero registrar a presença aqui também da vereadora Mirim, a Laila Schoenemann, representando a Escola Juvenal Cardoso Zanella. Nesse momento passamos ao grande expediente, pronunciamentos pessoais. Concedo a palavra ao nobre vereador Fabrício Dal Castagni. Boa noite, nobres edis, plateia presente, especialmente aos vereadores mirins que se fazem presente, a plateia de casa, através da internet, os colaboradores desta casa. O que me traz aqui, senhor presidente, é falar sobre o projeto de lei da educação, o Plano Municipal da Educação, motivo de algumas discussões acaloradas nos últimos dias acerca de alguns termos constantes no projeto de lei. Hoje nós temos uma emenda modificativa que irá mudar parte da redação do texto e eu faço questão de mostrar aos senhores, visto que sou relator deste projeto. Para tanto, não sei se terei tempo suficiente, o vereador Chinha se inscreveu e, se possível, passará o tempo para mim. Sim, deferido. O artigo 2º, no seu parágrafo 3º, do projeto de lei número 17, dizia o seguinte: superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da igualdade racial, regional, de gênero e de orientação sexual. Essa última parte foi o grande problema, a gênero e orientação sexual. Na nova redação, em consonância com o Plano Nacional de Educação, e aí cabe frisar que houve um descuido por parte de quem elaborou a lei, o Executivo, que já poderia ter atentado a esse fato, afinal de contas foi uma discussão muito acalorada lá no Congresso Nacional. Passa a constar com a seguinte redação: superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Quero só aqui, fique bem claro, dizia antes, na promoção, na igualdade racial, regional, de gênero e de orientação sexual. Ou seja, fechava em certos aspectos, deixava outros de fora. Nessa nova redação, inclui todo e qualquer tipo de discriminação. Portanto, ficou mais abrangente. Abrange qualquer tipo de discriminação. De todas as formas de discriminação. Também, dentro das metas, em especial a meta 8, existem as suas estratégias e que também mudaram, sempre tiramos o gênero e sexualidade, colocando o combate de todas as formas de discriminação. Então, essas são as mudanças que vão constar no corpo desta lei. É um assunto muito delicado este, e eu fiz questão de vir aqui falar, porque nós não podemos nos eximir, enquanto vereadores, enquanto representantes do povo, de buscar conceitos que sejam aceitos pela maioria das pessoas. Mas muita coisa foi dita de forma errônea por várias pessoas. Nós temos que dividir as coisas aqui. Eu, como professor, e temos alunos aqui, tenho que seguir, não se fala, o professor não entra na sala de aula e fala o que quiser. Existem propostas curriculares, existem norteadores que dizem o que você deve e o que você não deve ensinar. Entre eles está a sexualidade. Sexualidade é um tema macro. Dentro da sexualidade você vai trabalhar, por exemplo, sexo.
Qual a definição de sexo masculino, sexo feminino? Questões hormonais, DNA, genes, uma gama de assuntos relacionados à sexualidade. Dentro da sexualidade, você vai falar sobre gênero, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre gênero. É um dos assuntos que podem ser abordados por algumas áreas, entre elas as áreas humanas especialmente, filosofia, sociologia, é a questão da orientação sexual. Nesse sentido ficou realmente muito complicado, está no corpo da lei, orientação sexual. Devia ter apenas gênero e sexualidade, porque a sexualidade é o tema principal. Orientação sexual é apenas uma parte desse assunto. Discutir orientação sexual é muito complexo. Como isso vai funcionar? Existem os parâmetros curriculares. Não é aqui, aí tem discussões que não vamos poder se dirigir a menino, a menina. Isso é tem muita coisa aí, não é bem assim. Isso precisaria ser melhor discutido, não se ensina esse tipo de situação. O assunto faz parte e tem que fazer parte. Por último, para exemplificar o que eu quero dizer, vou falar da palavra gênero. Gênero remete a uma coisa muito mais ampla do que a sexualidade. Porque uma coisa é o macho e a fêmea, outra coisa é o homem e a mulher, e outra coisa é o gênero masculino e o gênero feminino. Pode até parecer a mesma coisa, mas não é, Tuti. Gênero vem da ideia de Gênesis. Como bem sabem, o primeiro livro da Bíblia justamente é Gênesis. Ou seja, o gen, a origem, o que dá sustentação. Quando você pega o gênero masculino, o gênero feminino, pegamos, por exemplo, a palavra homem. O gênero homem. Na linguística, homem significa humus, o que veio da terra. Ou seja, o homem veio da terra, remetendo ao Gênesis da Bíblia. E mulher? Até hoje a palavra mulher é controversa. Na sua origem mais aceita, significa amamentar e acariciar, apalpar. É a junção de duas palavras latinas que querem dizer o seguinte: o ser que dá leite, que dá o sustento a outro ser. Quanto o homem, enquanto gênero, é o que veio da terra e remete a uma ideia religiosa que um Deus fez este homem, a mulher vem para dar sustento para este ser. A ideia de gênero aqui é discutir: será que o homem, por ser homem, tem mais direito que a mulher por ser mulher? Por si só? E essa é uma discussão que não é de hoje. Desde que o mundo é mundo, existe a discussão de quais os papéis, quais os direitos. Tinha, para você ter uma ideia, como a coisa é dura, até 1928, há pouco tempo, portanto, as mulheres italianas não eram consideradas cidadãs. Até muito pouco tempo atrás, as mulheres não votavam por não ser consideradas cidadãs. O direito de igualdade é algo que nós temos que defender sempre. Teve gente que disse que mandou e-mail para essa casa dizendo que nós não podemos falar de gênero. Ora, pois, vamos voltar então para a Idade Média? As pessoas têm que se inteirar do que estão falando antes de trazer bobagens para esta casa. Falar de gênero é extremamente importante, porque é falar do que é igual e o que é diferente. Será que a mulher, por ser mulher, tem que ser inferior ao homem? Essa é uma discussão que nós temos que ter. E felizmente tem mudado. Um exemplo, vereador, o Tuti também pode me doar o tempo, ele vai se usar? Sim. Para terminar, Tuti, eu vou te passar para você falar sobre a importância da família. Vamos dar um exemplo importante. Nós temos 9 vereadores nessa casa e nenhuma mulher se elegeu. Aliás, eu gostaria, se eu não me engano, qual foi a mulher mais votada na última eleição? Só por curiosidade, me parece que foi a Bona, não foi? A Clarice Bona. O governo federal, no intuito de mostrar que existe
igualdade obrigou os partidos a colocarem no mínimo 30% de mulheres candidatas. Se não tiver os 30% de mulheres candidatas, não podem ter os outros 70% dos homens. Isso é uma afronta ao direito democrático. Porque se eu obrigo a ter mulher, significa dizer que eu afrontei a democracia, que é o direito de ter ou não ter. Mas se eu não fizer isso, ao mesmo tempo, as mulheres são eximidas do processo. Como é que eu faço? Ei, Raimar, está na discussão lá no Congresso, tem quem queira que seja meio a meio. Será que fazer parte da política é algo que nós temos que obrigar as mulheres a participarem? Sim ou não? Não sei a resposta. Só estou dizendo para vocês verem a complexidade que é discutir gênero. Sexualidade é uma situação, dentro da sexualidade tem gênero, tem orientação sexual, tem a questões físicas, tem uma série de coisas. Então, antes das pessoas se colocarem, se posicionarem contra ou a favor disso ou daquilo, tomemos cuidado. Porque religião é muito importante e isso não se discute. Mas também já matou muita gente. Então vamos tomar cuidado com as discriminações, que é justamente o que essa lei quer fazer. Eliminar as discriminações. Porque todos aqui passaram para a escola e sabem que não é fácil. É porque o cara é gordo, é porque é careca, porque não sei o que, é nerd. Discriminações tem os montes. Agora estão mais preocupados com o fato sexual do que com a educação em si. Vamos cuidar um pouquinho com os falsos moralistas, que está cheio por aí. Nós não podemos, e essa casa aqui tem que tomar esse cuidado, não podemos nos ater a medos para fazer nossas votações. Temos que nos inteirar dos assuntos e tomar cuidado para não voltar para a época de uma ditadura militar, que não faz tanto tempo assim. Todos nós, exceto os jovens aí, vivemos a ditadura militar, onde pensar era proibido. E muitas pessoas eu vejo que estão com esse pensamento. Vereador Tucci, você tem um projeto muito bacana que entrou hoje, eu gostaria que você falasse um pouco sobre ele. Obrigado, vereador Fabrício. Até você deu o meu espaço para o vereador continuar seu pensamento, e só faço uma parte nessa questão desse projeto que está sendo analisado agora, foi analisado pelas comissões, e quero agradecer, como presidente da Comissão de Mérito, o vereador Fabrício, a todos os vereadores. Nós procuramos a todos, não conseguimos contato com alguns, mas prontamente se prontificaram de assinar juntamente essa mudança nesse texto de lei, o que é muito importante. Inclusive, vereador Fabrício, eu queria só te ajudar aí nessa colocação que você fez, quanto a esse projeto, porque ele já foi votado no Congresso Nacional em 2014, e totalmente com o texto alterado. E eu não entendo como esse projeto veio para essa casa e assim está sendo distribuído em todos os municípios do Brasil, com o texto antigo ainda, sem a modificação. Se no Congresso já foi debatido, já foi brigado, já foi questionado e foi feita alteração nessa questão do gênero, não sei por que veio para os municípios ainda com o projeto antigo, sem alteração. Graças às pessoas que nos procuraram, vereador Fabrício, procuraram outros demais vereadores, pastores, pessoas independente de credo religioso, porque aqui nós não estamos falando de evangélicos, nós estamos falando do povo cristão, todos que creem em Cristo. Cristo nada mais é cristianismo. Então, é a Igreja Católica, Luterana, enfim, os evangélicos, os espíritas, enfim, todo gênero, todo cristão se abrange, se estende nessa questão do cristianismo. Então, não estamos falando de religião, né, vereador Fabrício? Então, parabéns a essas pessoas que nos deram. Tens mais 6 minutos, tá? Não, acho que não, é o término já. Não, vai dar. Vai dar. Coxinha? Não, já foi, é isso aí, é meu último tempo. Então, com isso, vereador Fabrício, também ao pessoal aqui, eu estou entrando hoje com um projeto de lei
e agradeço também aos nobres vereadores, projeto 18, que diz assim o título, que não está incorporado no projeto: A Deus consagro minha família. Fica instituído o Dia Municipal de Valorização da Família, a ser comemorado anualmente no último domingo do mês de agosto. Obrigado, vereador. Importantíssimo, projeto de lei importante, a família, e aí nós temos uma gama de situações também. Para terminar, eu quero rapidamente contar algo que aconteceu. Os jovens ainda estão no ensino fundamental, então não vão ver isso, acredito, com tanta ênfase, mas no ensino médio acontece muito. Meu amigo Genésio, eu dava aula no Rui Barbosa, e aí tinha uma menina que se declarava homossexual. Aliás, a palavra homossexual já começa com preconceito de gênero, né? Que remete ao homem, e não é bem essa a termologia que devia ser utilizada. E ela tinha uma namorada na outra turma. E aí elas estavam ficando lá na hora do recreio, nos amassos muito pesados. E a diretora da época, Salvina Zatelli, pegou as duas e deu uma suspensão de alguns dias. E aí, quando ela voltou, estava dando aula e ela começou a reclamar. E eu disse, se eu fosse diretor, teria tomado a mesma atitude, porém por motivos diferentes. A Salvelina suspendeu elas por elas serem homossexuais. Eu teria suspendido elas porque a escola não é lugar para esse tipo de comportamento. Sejam de heterossexuais, sejam de homossexuais. É disso que trata essa lei. É tratar todos iguais. Não por uma orientação sexual, mas por seres humanos. Vamos levar isso em consideração. Se eu não quero ver dois homens se agarrando na rua ou duas mulheres, eu também não o faço com a minha esposa. Tomar cuidado, vamos olhar um pouquinho para nós mesmos para depois apontar o outro. Seria isso, senhor presidente. Nesse momento, para fazer uso da tribuna, passo a presidente dos trabalhos ao vice-presidente, vereador Reimar Radatz. Concedo a palavra ao senhor vereador Marcelo Luiz Ferrari. O senhor dispõe até 5 minutos. Boa noite a todos. Dispenso os cumprimentos individuais pessoais. Quero falar de duas indicações. A de número 225 é um pedido da comunidade lá do Rio Fortuna pedindo iluminação pública em toda a extensão. Então, já havia antigamente iluminação. Os postes continuam nos locais, mas a rede elétrica, eu não sei qual a data correta, mas foi retirada. Então, a base existe, falta continuar, existem postes sem braços de iluminação, então eu peço que seja colocado em toda a extensão. E também, os usuários da ponte lá do Cedrinho, a ponte dos expedicionários, aquela ponte pêncil de concreto, pedem a manutenção, principalmente a regulagem dos cabos, porque é um pequeno desnível na ponte e está causando um desgaste também e pode causar danos à ponte se for deixado nessa situação. Também, eu, juntamente com o vereador Jorge Krieger, estamos promovendo no dia 3, convido a todos os vereadores para participar também. Eu acho que é uma ideia que todos os vereadores têm que acampar também, que é em virtude da segurança pública. Estamos convidando, os convites já foram expedidos, estamos convidando toda a comunidade, convidando promotoria pública, CDL, os clubes de serviço também, CONSEG, Polícia Militar, Polícia Civil, em conjunto com as câmaras de vereadores, com os vereadores dos outros municípios que agregam aqui, principalmente essa região da SDR. Estaremos provavelmente amanhã também conversando com o vereador Hamilton de Indaial, para que Indaial se engaje também a esse projeto. Acho que há um debate lá naquela Câmara a esse respeito também. Então, para que nós façamos uma pauta única em relação à segurança pública, independente se a central de emergência vier para Timbó ou Indaial, ou qualquer município da nossa região aqui é importante, mas que seja de uma vez por todas desvinculadas da central de emergência de Blumenau, porque é provado que não funciona, que não está dando certo, e a comunidade está no alento quanto à segurança pública e também
do efetivo, não só efetivo da Polícia Militar, mas a Polícia Civil está sofrendo com a falta de efetivo também. Então, convido a todos, acho que vai ser não é audiência pública, é uma reunião que vai ser feita no dia 3 de julho, uma sexta-feira. Estamos fazendo nessa data, justamente porque as outras câmaras de vereadores também têm sessões à noite, então utilizamos a sexta porque não tem sessão em nenhuma localidade. Então é interessante que todos participem, a comunidade também, trazendo ideias para que nós façamos uma pauta única em relação a esse pedido. Permite uma parte, vereador. Em contato com o nosso delegado da Polícia Civil, Dr. Gilberto de Azevedo, ele nos relatou que o efetivo da delegacia hoje é de 30%. E até o final do ano vai reduzir para 15%. Então, até estou fazendo um levantamento para a gente ter também nessa mesma audiência, quero parabenizar os novos vereadores que tiveram essa ideia, de nós unificarmos os pleitos junto ao governo do Estado, tanto a nível de polícia militar como civil, da carência que existe no nosso efetivo. Obrigado e parabéns. Eu peço apoio de todos os vereadores também para nós utilizarmos a ideia como Câmara de Timbó e câmaras de vereadores de toda a nossa região para tomarmos realmente essa frente única e levarmos uma pauta, uma pauta única para o governador, para as SDRs também que representam a nossa região. Seria isso, obrigado. Devolvo a presidência ao vereador Marcelo Luiz Ferrari. Obrigado, vereador Reimar. O horário da reunião, acabei esquecendo de citar, vai ser no dia 3, às 19 horas, aqui na Câmara de Timbó. Neste momento, passamos aos pronunciamentos de liderança. Concedo a palavra ao líder de governo, vereador Jorge Augusto Krieger. Boa noite a todos, cumprimentando o presidente Marcelo, mesa diretora, nobres colegas vereadores, também ao suplente de vereador, aqui seu João Szymanski, ao suplente de vereador, Carlos Adriano Krieger, e também a plateia que nos assiste nesta noite, nosso diretor, e a todos que nos assistem também dos seus lares. Primeiramente, eu gostaria de falar aqui sobre o sucesso da nossa Feira do Livro, parabenizar aqui a administração municipal e, mais especificamente, a Fundação Cultural, que foi responsável pela organização do evento. Tivemos um público muito grande nessa Feira do Livro. Quem passou ali nesses 4, 5 dias de evento da Feira do Livro pôde perceber a movimentação que existiu ali naquele local, uma porque eles colocaram um telão que propiciou as pessoas, já quando elas passavam de carro à frente ali do nosso Parque Central, ver a movimentação. Isso acabou gerando uma curiosidade das pessoas também parar para ver realmente e curtir a Feira da Rua do Livro. Parabenizar também o incentivo aos estudantes. A feira teve uma média de mais de 1,3 mil alunos por dia. Então, isso é uma questão muito importante. Estar levando as crianças, os nossos estudantes, não só de Timbó, mas de toda a nossa região, que veio visitar a Feira do Livro, essa presença com a questão dos livros, com a questão da literatura. Eu acho que se nós queremos mudar várias coisas que hoje achamos que estão errado, com certeza tudo começa pela educação, não é, vereador? Então, muito legal essa ideia de trazer os alunos, propiciando a eles um maior contato com os livros e com a literatura. Também gostaria aqui de parabenizar a administração pela construção da casa em Chaimel, que está sendo realizada lá na Praça Frederico Donner. No ano passado, inclusive, nós recebemos aqui a Associação dos Artesanatos aqui de Timbó. O vereador Gebauer também estava presente ano passado, onde é que eles haviam solicitado a construção dessa casa em Chaimel,
já era uma ideia da administração de trazer uma casa lá do bairro Molde, né, para ser montada ali nesse espaço onde é que está sendo montada essa, mas por uma questão de custos, né, foi decidido então fazer uma nova que talvez ficava mais abaixo os custos do que remover uma e montar novamente essa casa antiga que estava localizada lá na Molde. Então esse vai ser um local destinado ao artesanato de Timbó, também um local que as pessoas podem ter acesso a informações turísticas aqui do nosso município de Timbó. Vereador, me permite uma parte? O senhor sabe, me informaram hoje, vieram me questionar o valor dessa obra. Falaram em 800 mil reais. O senhor sabe me dizer se isso confere? Posso buscar essas informações, vereador? Não tenho os valores dessa construção, mas posso buscar. Gostaria de solicitar um pouco mais. Para evitarmos, como já foi solicitado em outros momentos, a confecção aí de um monte de cópias, xerox, ditos xerox, gostaria muito que o senhor fizesse uma reunião, juntasse essa documentação de licitação, os documentos todos que envolvem, e nós, se for possível, ir lá e analisarmos lá para evitarmos despender cópias. E também eu não precisaria fazer daí o requerimento, se o senhor assim o aceitar. Vou trazer as informações e levar ao conhecimento de todos, com certeza. Vereador, me permite uma parte também. Como é conhecimento seu também, acho que uma pessoa também procurou o senhor, referente à concessão do uso desse espaço ali. Não sei se você já tem uma resposta, se ela vai ser direcionada somente quem é afiliado à associação, como é que vai funcionar esse uso desse espaço? Eu conversei com o Jorge Ferreira, que é da Fundação Cultural, então ele nos passou que a questão da ambientação da casa, quem vai poder ter acesso a ela, com certeza a Associação dos Artesanatos de Timbó, mas não seria a obrigação de estar vinculado à associação, que vai ser criado um conselho, onde é que esse conselho vai deliberar quem pode participar ou quem não pode, mediante talvez um pedido de uma pessoa que não é filiada na associação, mas possui a carteirinha de artesão do município de Timbó. Então essa pessoa também não vai ficar impedida, mesmo não sendo filiada à associação, de colocar o seu trabalho e expor também o seu trabalho lá. Então quem vai dirimir essas questões, vai ser formalizado um conselho que vai deliberar sobre essas questões. Assim o presidente da Fundação Cultural, Jorge Ferreira, nos passou. Também, como é que vai funcionar o mecanismo lá dentro? Na verdade, cada artesão vai ter o espaço? Não, eu acho que pelo que a gente tinha conversado, vai ser designado uma pessoa que vai fazer esse trabalho, é isso, né? A princípio vai ser um local para venda de artesanato. Vereador, vocês me permitem aumentar um pouco o tempo do líder de governo pelas perguntas que foram direcionadas? Então, mais 2 minutos, vereador. Obrigado, presidente. Só gostaria de, último assunto aqui, parabenizar a iniciativa também da Câmara, através do presidente Marcelo, de promover esse debate que acontece no dia 3 de julho, aqui na Câmara Municipal, e com certeza, nesse aspecto de convidar as câmaras vizinhas, entidades assistenciais aqui do município de Timbó. E com certeza, talvez, esperamos que as câmaras aqui do município de Timbó prestigiem também essa questão, uma porque a gente sabe do envolvimento também, Indaial também está questionando essa questão da segurança pública, outras câmaras também já debateram muito sobre essa questão, e com certeza, talvez não vamos ter uma resposta afirmativa no momento, mas se nós não começarmos a nos movimentar para tentar mudar esse cenário que aí está, com certeza cada vez vai ficar mais difícil. E é importantíssimo essa união das câmaras. Quem sabe também nessa reunião, né, com as câmaras vizinhas tendo aqui a presença, seja colocado também a ideia de ser vinculada essa questão da associação das câmaras, né, da união das câmaras para esses propósitos, que a gente sabe que não é só no município de Timbó, mas em todos os municípios da nossa região, várias questões
que nem a segurança pública, que nem os acostamentos nas nossas rodovias, como a questão do impacto das cheias, que são questões regionais que, de repente, criando essa associação ou criando essa união das câmaras, com certeza quem vai ganhar é as cidades que vão fazer parte dela. Obrigado e boa noite a todos. Vereador, só complementar uma informação. Eu procurei o presidente da Fundação Cultural, o Jorge, sobre essa questão do artesanato, porque é aquela questão daquelas pessoas que não quiserem fazer parte, se poderão continuar vendendo na Praça da Tapioca. E sim, tá? Não, até porque teria que mudar outras leis para retirar-os de lá. Então, quem não quiser fazer parte dessa casa em Chamel, poderá continuar vendendo lá no espaço onde já é utilizado hoje. Agenda da semana. Próxima sessão ordinária, dia 23 de junho, terça-feira, às 18 horas. Próxima sessão da Câmara Mirim, dia 25 de junho, quinta-feira, às 15 horas. Reunião da Comissão de Justiça, dia 17/6, quarta-feira, às 11 horas. Reunião da Comissão de Economia, dia 19, sexta-feira, 10 horas. Reunião da Comissão de Mérito, quinta-feira, às 11 horas, dia 18. Teremos duas audiências públicas, ainda nesse mês e no próximo, e também a sessão de entrega das moções. Então, nós teremos uma sessão de audiência pública do Plano Diretor, dia 25 de junho, às 18 horas, na próxima semana. Sessão de entrega de moções, dia 2 de julho, às 18h30. Teremos, no dia 3 de julho, a reunião para discutirmos com as câmaras vizinhas e com a comunidade as discussões acerca da segurança pública, e também nós teremos uma importante audiência pública no dia 17 de julho, às 18 horas, tratando da telefonia. Não havendo mais matéria na ordem do dia, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada no dia 23 de junho, às 18 horas, e declaro encerrada a presente sessão. Obrigado e boa noite a todos.